nessa sequência, veja bem que de cara, já nos primeiros dias do seu reinado, coloca-se duas mulheres diante dele. Ele não tinha ainda ajuizado nenhuma das causas. Ele ainda não tinha parado sobre nenhum tipo de problema ali para que ele pudesse resolver como rei. E Deus já colocou ele à prova logo na questão dessas duas mães. Quando a mãe chega, quando trouxeram essas duas mulheres na presença do rei, porque elas estavam discutindo entre si. Uma dizia: olha, o filho que é morto é teu. E ela falava: não, esse filho que é morto é teu, o vivo que é meu. Porque a mãe, meus irmãos, dificilmente a mãe vai confundir o filho dela com outro filho. Podem ser os gêmeos, quando nascem gêmeos, podem ser idênticos. A mãe olha: Miguel, Joãozinho. Ela sabe certinho qual é dos dois, ela não erra. Pode estar de costa, que ela sabe quais são os filhos que ela tem. Então a mãe dificilmente erra qual é o seu filho. Tem um videozinho passando na internet, já está com muito tempo que ele está aí, que as professoras fizeram uma fileira de mesa com as toalhas e colocaram os seus filhos, o filho de cada mãe, os alunos, né? Debaixo da mesa, só com os pezinhos de fora. E as mães tinham que chegar lá e reconhecer qual era o seu filho pelo pé. E o impressionante, que das 15 mães que tinha lá, nenhuma errou o seu filho. Todas puxaram o filho debaixo da mesinha, que a toalha estava cobrindo, e era verdadeiramente o seu filho. Já com os pais, já não foi assim. Muitos pais erraram o seu filho. Por quê? Por que aconteceu essa sequência de os pais não acertarem os seus filhos pelos pés e as mães acertaram os filhos? Por que vocês acham que aconteceu isso? O maior convívio com os filhos é com a mãe. Você quer ver uma coisa? Quando acontece qualquer tipo de coisa que assusta a criança, ela não, dificilmente ela chama papai, ela chama primeiro mamãe. É, mãe. E isso é uma hierarquia que vem de muito tempo. Não é que a mãe nessa hora tem mais autoridade, mas é que o socorro da mãe parece que é mais rápido. A criança confia mais no pai do que na mãe. E ele tem mais temor pelo pai do que pela mãe, né? E olha que o pai não fica tanto tempo com o filho. Mas a mãe fala: para menino, dá-lhe chinelo, e belisca, e puxa a cabelo, e puxa a orelha. O filho continua fazendo a mesma coisa, mas se o pai der uma roncada, opa, já murchou a orelha, porque a autoridade está no pai, né? Mas o amor e a confiança está na mãe. O amor do filho ou da filha aproxima mais da mãe. E a mãe conhece mais o filho do que o próprio pai, devido à convivência que tem. Porque é ela que dá banho, ela que troca de roupa, ela que leva para a escola muitas vezes, é ela que faz a merenda, ela que lá vai. O pai está lá roncando, parecendo né? E a mãe às vezes levanta de nós só e dá opa, já vai lá, já. É uma coruja, né? É uma coruja, tem um cuidado tremendo. Então o que acontece? Essa mãe sabia que o filho que estava morto não era o dela. Embora que os dois nasceram praticamente o mesmo dia, 3 dias de diferença. Só que o da mãe, a mãe sabe qual é o filho dela. Porque é ele que mama nela.
É Ele que ela está ali sacudindo no colo, é Ele que ela está consolando, é Ele que ela carregou 9 meses, ela sabe cada movimento, não tem conversa. E você quer ver só? Uma criança recém-nascida, irmão. Uma criança recém-nascida. Ela pode estar no maior desespero de choro. Qualquer um pode pegar e sacode para cá e pula para lá e vem para cá e vem para lá. A mãe pegou, ela sentiu o cheiro da mãe, ela já começa a diminuir, a não ser que ela esteja sentindo muita dor, né? Uma enfermidade que leve ela a sentir muita dor, aí não tem mãe que faça acalentar. Mas a criança, ela pode ter nascido naquele momento, irmão. Ela sabe o cheiro da mãe. Ela pode nem estar com o olho. Hoje não, hoje a criança já nasce com o olho aberto e falando já. Meu pai é rico ou é pobre? Né? Antigamente não, antigamente tinha criança que levava até 5 dias para abrir os olhos. Sabia disso? Até uns 20 anos atrás, por aí, ó, a criança levava até 3, 4, 5 dias para abrir os olhos. E quando abria era só um risquinho assim, você nem via o olho do bichinho. Mas quando a mãe chegava perto, acabava toda a manha, né? A criança tem um 6º sentido pela mãe. Aleluia. E essa mãe acorda de manhã, irmãos, e quando ela vai dar de mamar o filho está morto. Ah, que desespero. Que história é essa? Ela olhou, reconheceu, não, esse não é meu filho. Aí quando ela vai lá trocar, a outra briga com ela, fala, não, para aí, rapaz, o filho é meu, o teu está morto. Ela fala, como que o filho está morto é teu? O que está vivo é teu. Esse filho aqui, morto, é teu, porque a outra, amamentando o filho, sufocou o filho. O filho morreu sufocado. Tanta era a responsabilidade, né? E aí, para não perder o filho, ela levanta, vai lá e troca o filho com a outra. E quando a outra acorda, fala, não, esse não é meu filho. E aí vira aquela discussão. E eram 2 amigas, irmãos, presta atenção. Eram 2 prostitutas, é o que diz a palavra. E 2 amigas de luta, de jornada, tanto lá no prostíbulo como na casa. Resolveram sair da prostituição e arrumaram uma casa para morar. Vamos morar nós 2 juntos. Nós somos amigas, né? Nós somos amigas. Vamos dividir a despesa, vamos viver juntos. Por isso que não é confiável, muitas vezes, a tal de amizade. Nós temos que conhecer bem quem são os nossos amigos. Que amigo é aquele que sopra as dores pelo outro, né? Se a outra chega e diz, olha, acidentalmente eu matei o meu filho, a outra ia chorar por ela. Tenho certeza, eram amigas. A outra ia se condoer por ela, ia chorar por ela, ia falar, olha, o teu filho está morto, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar o meu filho nós 2 juntos. Parece que eu estou vendo o poder de uma conversação dessa natureza. Que a outra a gente vê que tem um coração voltado para o amor. E como as 2 eram amigas, se aquela que o filho morreu chegasse e dissesse para a amiga, olha amiga, infelizmente eu cansada demais, desmaiei, sufoquei o meu filho e ele morreu. A outra ia chorar junto com ela. Ia chorar a morte da criança junto com ela, que a gente vê acontecer isso, né? Ia chorar a morte da criança junto com ela. E ainda, para consolar ela poderia dizer, olha amiga, vamos fazer o seguinte, depois que nós enterrarmos o seu filho, ou cremarmos, ou fazer sei lá o quê, aí vamos fazer o seguinte, já que nós 2 é amiga, vamos criar o meu filho nós 2 juntos? Que hora que eu não estiver em casa, você está dando leite porque tem a mãe, amamenta ele e tal, aí nós vamos viver juntos. Não? Eu acho que a outra ia sugerir uma convivência dessa natureza. Porque amigo que é amigo se dói pelo outro, né? Amigo, que é o amor filha, é o amor de amizade, é aquele amor de Jonatas com Davi, né? Eu creio que ela ia sugerir a outra, olha, nós vamos criar o nosso filho junto, vamos criar ele junto.
Mas não foi isso que aconteceu da parte da outra. A outra tentou enganar a própria amiga, achando que a mãe não ia reconhecer o seu próprio filho, que é um caso muito difícil de acontecer. Você quer ver só? Você pode pegar, até com os animais, quando a gente cria o animal com carinho, o dono, você pode colocar 5, 6 animais da mesma natureza, igualzinho, mesmo tamanho, a mesma cor, como você conhece o seu, né? Você vai conhecer o seu animal. Imagina um filho. Imagina um filho. Aleluia. Olha, não tem outro jeito. Já que você fala que o morto é meu e o vivo é seu, eu vou te levar na presença do rei. Não, para um filho. Não, eu vou levá-la. E levou na presença do rei, e as duas chegaram. E nessa hora a sabedoria de Deus tomou conta do rei Salomão. E o rei Salomão falou que só tinha uma maneira de ele interpretar essa situação, de ele julgar esta causa. Tem historiadores que falam que Salomão tinha uma sabedoria tremenda, e tanto é que correu longe, sabe? Foi até na rainha Sabá, né? Muito distante dele. Mas depois eu vou chegar na história da rainha de Sabá. Então, quando as duas mulheres chegou na presença do rei, o rei ficou pasmado com a situação. Como é que eu vou julgar essa situação? E ele fez o quê? Ele deu o livre-arbítrio para as mulheres se expressarem a respeito da questão, né? Aí o que acontece? Uma chegou e falou: olha, é o seguinte, nós duas fomos morar juntos e eu ganhei meu filho. E 3 dias depois, ela já não chamou mais de amiga. Vê que ela não usou a palavra amigo, porque amigo que é amigo não dá prejuízo para o outro, não é não? E presta atenção, vocês sabiam que quando você coloca um comércio, o que mais dá prejuízo para você é família e amigo? Sabia disso? De 100%, 80% dos que dão prejuízo são os chamados amigos e parentes. Olha, me vende esse negócio aqui, todo dia eu te pago. Nunca mais. Ah, mas você é meu amigo, quer dizer que porque eu sou amigo, eu tenho que levar prejuízo. Amigo é aquele que ajuda. Eu vou comprar lá do meu amigo porque eu estou ajudando ele a prosperar, né? O que eu indico aqui? Sidney é cabeleireiro. Irmãos, vamos cortar o cabelo lá com o Sidney. Quando a irmã Tânia estava congregando aqui, falava aqui para a igreja: irmãos, vamos comprar lá na irmã Tânia. Mas não, deixa de ajudar o amigo, o irmão na fé, para ir lá para o outro que é até mais caro, trata você mal, parece que você está fazendo um favor, ir lá, comprar dele, né? Parece que você é obrigatório ir lá. Então, na maioria das vezes, os amigos trazem prejuízo para a gente. Amigos e parentes. Que pensa que porque é parente, porque é amigo, você tem que dar as coisas, você tem que fazer o que não pode fazer. O dia que você diz que não, eu não sou mais teu amigo e nem sou mais teu parente. Falam mal, né? E essas duas eram amigas. Eram para elas cuidar uma da outra. Saíram de onde? Saíram de um prostíbulo. Deixaram de ser prostitutas para viver como dona de casa. Não dependeram dos homens que elas engravidaram deles. Elas foram viver a sua vida só.
Então uma era para tomar as dores da outra, mas não, a outra resolveu dar prejuízo para a amiga. E quando chega na presença do rei, conta a tua história aí. Olha ali, eu fiquei grávida, ganhei a criança, 3 dias depois, essa aí, ela podia ter falado da minha amiga, se fosse em caso diferente, né? Falou, essa aí também pariu. E aí, num determinado dia, ela deitou em cima do seu bebê aí e matou o bebê. E agora ela quer tomar o meu filho, dizendo que o meu filho é o filho dela. E o rei pergunta para o outro, e você, o que diz? Não, o filho morto é dela, o filho vivo é meu. Mas peraí, que história é essa, rapaz? Eu imagino que o rei deve ter. Você acha que a mãe não conhece o filho? Que por mais leigo que a pessoa seja, por mais idiota, por mais sei lá o que ele fosse, mas é normal que ele diria para outro, mas escuta aqui, rapaz, tu acha que a mãe não conhece o seu próprio filho? Não, mas o filho morto é dela. Então, como houve uma determinada teimosia e a outra não arredava o pé, é igual aquela história daquelas pessoas que fazem a besteira e depois, não foi eu que fiz não, né? Tem 3, 4 pessoas dentro de casa, aí uma vai lá e quebra um negócio, aí você pergunta assim, quem foi que quebrou isso aqui? Eu não fui. Aí o outro fala, eu também não. O outro fala, eu também não. Mas peraí, tem 4 pessoas dentro de casa, eu estou perguntando quem quebrou. Então, 3, tinha 3 opções, alguma dessas 3, alguém, aí se os 3 não quebrou, quem quebrou? Foi um fantasma que entrou lá e quebrou? São pessoas que não conseguem assumir a sua responsabilidade. Sabe o que quer dizer isso? São pessoas que não merecem confiança da gente. Se você quebra essa planta aqui, e está só nós aqui, eu pergunto, qual de vocês aqui quebrou essa planta? Se a pessoa que quebrou não tem a capacidade, falou, pastor, infelizmente eu sem querer eu bati na planta e a planta quebrou. O senhor não se incomoda não que eu vou comprar um. Não, irmão. Eu só queria saber quem foi que quebrou, não precisa comprar não. E é normal a gente fazer assim. Mas só que o covarde, aquela pessoa que não é amigo da casa, não é amigo do amigo, diz, não, eu não fui, o outro eu não fui, o outro eu não fui, o outro eu não fui. Aí como é que a gente vai pensar o quê? Foi os 3 que quebraram juntos, se combinaram de quebrar os 3 juntos, né? E o rei ficou assim, olhando. O rei sabia quem era a mãe, ele não é bobo. Mas ele falou, como já que é assim, então agora eu vou mostrar para todo mundo como é que se descobre uma mentira. E chamou seus guardas lá, um dos seus guardas lá. Ô, fulano, vem cá. Pega a espada mais afiada que você tem aí e traz aqui. Quando ele falou, pega uma espada e traz aqui, eu acho que a orelha da mãe já cresceu acima da cabeça. O que mulher vai fazer com a espada? Vai matar uma de nós duas? O pensamento é esse, né? Uma de nós duas vai pro pau aqui, tomara que não seja eu, porque eu sou a mãe. Elas nunca imaginavam que o rei ia mandar colocar o menino deitado ali em cima de qualquer coisa e ia mandar meter a espada na criança. Aos olhos de muitos, esse rei é doido, o cara é maluco, não é não? Aos olhos de muitos, aquele que não tem um discernimento, uma certa sabedoria, fala assim, pai, não é assim que se julga essa causa. Ia dizer que o rei era doidão. Só que o rei não ia matar a criança. Ele já sabia quem era a mãe. Não precisava nem... Ele fez aquilo para mostrar para as pessoas que o amor de mãe, não é amor de mulher que pariu uma criança. Porque ser mãe não é aquela que pare, só pariu. Porque tem pessoas que param e jogam na lata do lixo, como foi falado aqui, mata, como a gente vê casos aí na televisão, né? Larga lá para a vida, para se tornar prostituta, para se tornar adúltera, drogada, não dá moral, não cuida, não zela. Isso não é mãe.
Ser um assassino, uma pessoa que não tem nem merece respeito, não tem um pingo de amor. Não? Que a mãe dela, olha, não vai. Agora, se a filha quiser ir, ou se o filho quiser ir, aí o problema é dele. Mas a mãe, olha, não faça assim, vai dar prejuízo, não vá por esse caminho, viva a vida assim, e ensina, dá as determinações, zela por aquele amor. E o rei sabia que o amor de mãe jamais ia aceitar que o seu filho fosse morto. Ela ia preferir dar o filho para outra, chorar eternamente pela perca do filho, mas pelo menos ela sabia que o filho estava vivo. É o prazer da mãe, ter o seu filho sadio. Não é não, Cassiano? Ver o filho sadio, rindo, brincando, correndo, né? Porque quando o filho fica jururu num canto, a mãe já não gosta. O que meu filho tem? Não é assim? Porque a criança que não quebra, a criança que não pula, a criança que não grita, a criança que não espalha as coisas dentro de casa, a criança que não faz bagunça, ela está com um problema. Criança tem que ser uma espoleta, irmão. Criança tem que ser um estupim. Criança tem que ser aquela espoleta que vai na espingarda, que pá, e joga chumbo para todo lado. Criança tem que ter uma atividade. Ela tem que ser enérgica, ela tem que gastar energia. Porque a criança tem mais energia que nós. Veja que eles acordam de manhã, eles não param um minuto. A criança acorda e ele não para, ele corre para lá, ele corre para cá, ele grita, ele chama mãe, toda hora mãe. Ô meu netinho, quando eles chegaram lá em casa hoje, em 10 minutos eles deixaram a casa, parecia que fazia um ano que não limpava a casa. O outro ia lá, calçava a minha botina, a outra ia calçava o meu sapato, daqui a pouco tirava, botava a meia, jogava lá para um canto, era papagaio para um canto, pipo para o outro, linha para o outro, prato pelo chão, roupa jogada, toalha para. Criança tem que fazer isso, ela tem que ser assim. Porque se não fizer assim, ela está doente, irmão. Ninguém, ser humano nenhum consegue controlar uma criança. A não ser quando está assim, com o celular na mão, e está matando a criança. Aí está destruindo a criança. Está acabando com o cérebro da criança, com a vista da criança, com a pele, com o cabelo, com o estômago, com o digitado. Está destruindo, está assassinando a criança. O celular é a pior desgreta que tem, a pior desgrama que tem na vida de uma criança. Até os 6 anos de idade, 7 anos de idade, ele é um veneno. Mata mesmo. Desequilibra o cérebro, acaba com a visão, o cabelo da criança, a pele da criança, o intestino, o estômago, tudo bagunça. Não, ela não é normal. Isso aí tira a normalidade da criança. Agora, quando a criança está correndo, batendo, a criança tem que quebrar pé, tem que quebrar braço. Criança é assim, irmão. Hoje criança não quebra mais perna, não quebra mais braço. Não quebra mais, por quê? Porque isso aí não deixa. Então a mãe conhece o seu filho, ela sabe quando o filho está bom, quando o filho está ruim, ela sabe o sistema do filho, e se sabe só de ver que o filho não está bacana, imagina se ela não vai conhecer a fisionomia do filho. E o rei tinha total certeza. Ele falou: quando eu levantar a espada, a mãe verdadeira é capaz de pular debaixo da espada para a espada bater nela. E aqui até esses dias atrás, aqui, ó, uns 3 meses atrás, uma mulher pulou na frente do revólver e levou o tiro, morreu por causa do filho. E o filho bandido. O filho noiado. O filho traficante. Dono de biqueira. 22 anos. E a mãe, 43, 44 anos. Parece, uma coisa assim. Quando o bandido atirou no filho, ela pulou na frente do revólver. Quem morreu foi ela. E eu tenho certeza que essa mãe aí da espada ia fazer a mesma coisa. Quando o rei levantasse a espada, se ele fosse meter a espada mesmo, ela ia agarrar na espada, ela ia perder a mão, ela ia, né? E o rei falou: traga a espada. Agora vocês vão conhecer o que é. Eu acho que o rei não falou, mas na mente dele falou: agora vocês vão ver o que é amor de mãe. O que é amor de mãe? A mãe de verdade dá a vida pelo filho. Não importa que tipo de filho que é, mas a mãe de verdade dá a vida pelo filho.
Você quer ver só? Se não tiver condução nenhuma e a criança tiver querendo morrer, eu tenho certeza. Olha o corpo que tem a Cassiane. E vocês conhecem as duas filhinhas dela? Já viram aí, né? Eu duvido que ela não pega uma criança dessa, não vai daqui lá no meio do caos, de a pé com a criança no braço e não larga no chão. Se a criança estiver prestes a morrer. E às vezes até mais longe. Pai não faz isso. Pai pega o filho aqui, ó. Quando chegar, se muito acontecer, ele vai dar aqui no sinal com a criança no braço. Se for. Não é não? Mãe, não sei de onde é que ela arruma força, não sei onde é que ela arruma energia. Amor de mãe, amor de mãe. Não é amor de faz de conta que é mãe. O amor de mãe sofre todas as suas dores por causa do filho. E pode ser o filho ruim, pode ser o filho péssimo. Se falar mal do filho dela, perto dela, às vezes ela não fala nada com medo de levar uma represália, qualquer coisa assim, mas ela chora por Deus. Ela não quer ver ninguém falando mal do seu filho. Não é não, é Ana Paula? Não é assim? É Ana Paula, né? Você gosta que fala mal de Cassiane? Não, né? Você gosta, Michel? Que acusa os seus filhos de alguma coisa? Você até pode chegar e falar, você não vale nada. A mãe fala, né? Cala a boca, você não vale nada. Você aí, você aqui, mete o chinelo, mete o cinto, mete o cabo de vassoura, mas se o outro for fazer, não! Faz isso não, né? É o chamado amor de mãe. E essa mulher, o rei falou, traz a espada aí, traga uma espada aí. E ele escolheu uma espada lá. Põe o menino aí. Corta o menino no meio, dá metade para uma, metade para outra. O sangue de Jesus tem poder. É um versículo que falou a história. Então disse o rei, essa diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, divide em duas partes. Divide em duas partes o menino. Eita. Vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Meu Jesus, irmãos. Eu imagino como é que ficou o coração desta mãe. Coloca-se no lugar desta mãe. Faz aí uma reflexão. Imagina você numa situação dessa. Imagina a dor dessa mãe no filho vivo. Que desespero que não passou no coração dela. Porque palavra de rei não volta atrás, não é assim? O que o rei determinou está determinado, irmão. Era assim. O que o rei dissesse, quando ele falou, parte o menino no meio, dá metade para uma, metade para outra, eu acho que essa mãe. Sim. Se ela fosse um pouquinho mais fraca, no mínimo ela sofreu um infarto naquela hora. Mas se chegasse a partir o menino no meio, eu acho que ia acontecer isso. Porque ela já, antes do rei determinar o que ia acontecer, ela já pulou na frente e falou, para. Vamos ver o que ela diz? Oh, glória. Aleluia. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. O coração da mãe ficou pequenininho. O coração da mãe ficou apertado, ficou desesperado, ficou tremendo. Ela falou, e agora, meu Deus? E agora, Jesus? Né? Aí o que ele disse? E disse, Senhor, falou com aquela coisa, com aquele peso, acho que nem queria sair a fala dela. Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum o mateis.
Irmão, eu estou vivendo essa cena aqui, eu estou falando, eu estou mencionando, estou transmitindo essa palavra, e eu estou vivendo essa angústia dessa mãe, essa dor dessa mãe, como muitas mães estão sofrendo hoje, com esse tipo de coisa, né? Aí diz aqui, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, a outra que não tinha amor, que não tem compaixão, que não tinha responsabilidade, que não tinha um coração de mãe, não sabia o que era sofrer a perca de um filho, porque o filho morreu, ela não deu crédito, ela não chorou, ela não se desesperou, ela ficou caladinha, foi lá e trocou o filho com a outra. Então é aquela mãe que não tem um pingo sequer de responsabilidade, tanto faz o filho morrer como viver, o filho comer como deixar de comer, o filho vestir como andar nu, andar pelado, o filho ser bom como ser mau, cara, tanto faz. Essa falou, não, corta o menino no meio aí, mata logo o menino. A outra não devia nada para ela, irmãos. A outra que perdeu, que estava com o filho vivo, não causou nenhum mal para ela, mas ela falou como sintoma de vingança, de querer se vingar da outra, porque a outra tinha o filho e ela não tinha o filho. E isso acontece nos nossos dias, pessoas, irmãos, que tentam denigrir nós, tentam acabar conosco, porque está vendo que você está indo para frente, você está prosperando, você está construindo, você está tendo, e ele não está conseguindo. Então o lema dele é o que? É destruir aquilo que é seu, é prejudicar a sua vida, é tirar o senso de vida seu, é tirar a alegria do seu coração. E essa falou, não, mata logo o filho. A outra falou, não, meu senhor, dá o filho para ela. Vamos continuar a história aqui. Aleluia. Glória a Deus. De modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia, nem teu e nem meu, seja dividido então. Respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. O amor de mãe fala mais alto. O amor de mãe fala mais alto. E o amor de mãe acode o filho. Ela deu vida ao seu filho pelo seu amor. Ela implorou, não mata ele. Ela faz o seguinte, dá para ela. Ela nem sabia se a mulher ia criar bem ou não. Ela não sabia como é que ia ser a criação daquela criança. Mas o que ela queria é que o filho tivesse vida. Porque enquanto meu filho estiver vivo, eu sei que eu estou vendo, eu sei que eu tenho um filho. O que foi que a mãe de Moisés fez? Manda matar todas as crianças de 0 ano até 2 anos de idade. O que foi que a mãe de Moisés fez? Fez um cesto, betumou o cesto, colocou Moisés no cesto, foi lá no junco. O que é junco? É aquelas plantas que dá dentro da água. Encaixou bem encaixadinho o cesto de Moisés ali no junco, para que a água não levasse nem para lá e nem para cá, porque senão ele podia se perder, uma besta fera poderia comer a criança no meio do rio, onde ele estava, porque ela sabia que ali naquele lugar as mulheres iam tomar banho. Ela não imaginava que a filha de Faraó fosse se apaixonar pela criança. Ela achou que uma das suas amas secas, né, uma daquelas mulheres que cuidava da filha do rei, né, uma das concubinas do rei que estariam por ali, poderia pegar assim, ver a criança chorando, pegar a criança e levar para cuidar no palácio, mesmo que fosse um cuidado fora dos costumes hebreus, mas ela tinha certeza que o filho estaria vivo. Não é não? Isso é um exemplo de mãe. Não importa o que possa acontecer, mas ela vai fazer de tudo para defender o seu filho, cuidar daquilo que é seu. Aí o que acontece?
Moisés foi achado e a filha de Faraó se apaixonou e acabou cuidando de Moisés. E quem foi que amamentou Moisés? A própria mãe. Por quê? Porque a irmã de Moisés estava lá por detrás do junco, cuidando para ver que o cesto não fosse embora. Estava ali cuidando, na margem do rio, olhando. Quando ela viu que foi a filha de Faraó, ela se apressou, foi lá e falou: a senhora não vai precisar de alguém para amamentar esse filho, não? Porque ela sabia que a filha de Faraó não tinha leite. Aí sim, você conhece? Não, eu conheço uma mulher hebreia que acabou de dar à luz a uma criança, ela está amamentando. Poxa, traga ela aqui. Eu vou lá então. Todo dia a mãe de Moisés ia lá no palácio, cidade de mamar o filho e vinha embora. Vinha com o coração partido, meu filho ficou para trás, mas o meu filho está vivo. Eita nós. Se um ser humano pecador igual nós tem um amor desse tamanho, imagina Deus por nós. Hein? Imagina o amor que Deus tem por nós. Se um ser humano, carne, pecador igual nós somos, tem a capacidade de ter um amor desse tamanho, com uma volúpia dessa, imagina o nosso Deus, que é puro e que é santo. O amor que Ele tem por nós. De maneira alguma Ele vai querer que alguém divide nós na espada. De maneira alguma Ele vai querer que nós sejamos mortos sem que sejamos salvos. Glória a Deus. E aqui então ficou mostrado a sabedoria de Salomão, e todo mundo o admirou por causa da sua sabedoria. Quando nós estamos diante de Deus, o próprio Deus se encarrega de nos capacitar do que devemos fazer, como devemos fazer, com quem devemos fazer. Amém, irmãos? Amém. Vamos meditar nesta palavra. Vamos meditar nisso aí, porque isso aí, irmãos, é um exemplo de grandeza, um exemplo de fidelidade, um exemplo de amor e de pureza. Glória a Deus. Amém? Amém. Venha para cá.